Santos, o Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e estou aqui para fazer a correção da prova da Terracap que aconteceu esse final de semana agora, foi do nível superior. Então bora lá para as questões. Só algumas considerações aqui iniciais, né? Quem fez a prova, né, deve ter visto aí, percebido que não caiu questão de raciocínio lógico em si, de tabela verdade, de proposição e tal. Foram 4 questões mais matemática mesmo. A gente até encaixa a parte de probabilidade e análise combinatória dentro de raciocínio lógico, que na maioria das provas eles cobram aí dentro. Então, se for considerar que isso é raciocínio lógico, tiveram 2 questões, né? Uma de probabilidade e uma de análise combinatória. Mas bora aí para a primeira aí de todas, que é a mais chata aqui da prova. Os irmãos João e Pedro criam porcos para abate. Sabe-se que na idade de abate esses animais consomem diariamente a mesma quantidade de ração. João e Pedro possuem certa quantidade de porcos prontos para o abate e ração em estoque suficiente para alimentar esses animais durante determinada quantidade de dias. João propôs a Pedro a venda de 75 porcos em idade de abate, e com isso a ração em estoque daria para mais 20 dias. Já Pedro propôs a João a compra de outros 100 porcos em idade de abate, e com isso a ração em estoque acabaria em 15 dias antes do previsto. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que os irmãos possuíam, quantos porcos e a ração para alimentar durante quanto tempo. Seria essa a ideia aqui da questão. Então vou passar logo para outro slide aqui, para fazer o seguinte. A análise que você tem que ter dessa questão é que você tem uma quantidade de porcos comendo uma quantidade de ração que é fixa. A quantidade de ração é fixa, nunca muda. Se você voltar lá no texto, você vai ver que não tem nada falando de ração mudando. O que muda é a duração, o período de dias que ela aguenta ficar lá em estoque. Então essa que é a ideia. Você tem porcos comendo ração em determinada quantidade de dia. Então, eu vou organizar usando aquela ideia de regra de 3 composta. Eu tenho até um outro vídeo aqui no meu canal do YouTube com explicação também de outra questão, usando regra de 3 composta. Aí eu não explico fazendo aquele negócio de setinha para cima, setinha para baixo. Eu uso esse método aí de causa e efeito, causa e consequência, sei lá, chame do que quiser. Aí eu construo uma tabela. Na parte da causa, você coloca tudo relacionado a quem está fazendo alguma coisa, que no caso são os porcos que estão comendo a ração. E também tudo que você coloca na causa vai ser quantidade de tempo. Tempo sempre vai ser causa. Então sempre o agente da questão, quem faz alguma coisa, e medida de tempo. E o efeito vai ser o que está sendo feito, o que está sendo produzido, o que está sendo consumido. Tipo, quem recebe a ação, seria essa ideia. Então, de forma resumida, é como se fosse isso daqui. Na causa, eu teria os porcos, eles que fazem alguma coisa, e a quantidade de dias que dura a ração, sempre quem faz e tempo. E aqui, para o efeito, eu teria a ração que eles consomem. E aí, nessa questão, o mais fácil é você testar as alternativas. Eu vou fazer dos 2 jeitos, pegando as opções que ele deu e testando, e depois realmente fazendo a conta do zero para você entender como seria a conta fazendo no braço mesmo. Então, primeira coisa aqui da questão, você não sabe quantos porcos você tem, vou chamar aqui de X. Você não sabe quantos dias a ração dura, vou chamar de Y. E a ração é fixa. Então, como ele não te deu uma quantidade, você pode chamar de 1, que é um inteiro de ração, 100% da ração, tanto faz. Pode colocar 1, 100%, o valor que você quiser. Então, eu vou colocar 1. Como a ração não muda, eu vou repetir ela aqui para baixo. Então, eu vou ter uma ração aqui quando acontecer a segunda situação. A segunda situação é o seguinte: ele vai vender 75 porcos. Então, nesse outro caso aqui, nessa outra situação, eu teria X porcos menos 75 que ele vai vender. Beleza. E quando ele faz isso, a ração aumenta em 20 dias. Então, a ração que eu tinha que duraria Y dias, agora vai durar Y ainda mais 20 dias. Então essa é a segunda situação organizando aqui. A terceira eu nem precisava colocar aqui para fazer dessa primeira forma que eu vou construir a questão, mas eu vou colocar. Então na terceira situação, ele vai comprar 100 porcos, então você teria X ainda mais 100 porcos que vão chegar, e a quantidade de dias vai diminuir em 15 dias. Então o Y vai ficar menos 15. E a quantidade de ração continua sendo 100%. Eles vão consumir a ração inteira que tem lá. Isso aqui não vai mudar. Daí, beleza. Como eu falei, o jeito mais fácil de resolver essa questão é testando as opções. Depois eu faço a conta mesmo. Ó, nessa letra A, ele está sugerindo que você tinha 200 porcos prontos para o abate e tudo mais.
Então, nessa questão, quando a gente tem regra de 3 composta, o que a gente faz é o seguinte: você pega a causa aqui da primeira parte e multiplica cruzado pelo efeito da segunda, pega a causa da segunda parte e multiplica pelo efeito da primeira parte. Então, organizando, vai ficar assim: x vezes y vezes 1, então nem vou colocar esse 1, vai ser igual a x menos 75 e ainda vezes esse y mais 20. E ainda teria que multiplicar por esse 1. Como multiplicar por 1 não muda nada, eu vou deixar só até aqui mesmo por enquanto, até para não perder nosso tempo. No lugar do x, a gente sabe que é a quantidade de porcos. No lugar do y é a quantidade de dias. Então eu vou pegar o que a questão sugeriu e vou jogar aqui. Se bateu, a letra A está certa. Então ó, eu tenho 200 porcos, que é a sugestão da letra A. Vou colocar de preto aqui, porque aqui eu estou colocando enunciado, então a questão eu vou resolver de preto. Tenho 200 porcos, que foi o que ele sugeriu, e daria para alimentar em 80 dias, que foi o que a questão sugeriu. Aí beleza, do outro lado aqui, eu tenho x menos 75, ele está sugerindo que eram 200, então eu vou pegar 200 menos 75. E a quantidade de dias ele está sugerindo que é 80, vai ficar 80, ainda mais esses 20 aqui. Aí beleza, ó, 2 vezes 8 dá 16, acrescenta esses 3 zeros, vai dar 16 mil. Aí desse lado, 200 menos 75, vai dar 125. E aqui 80 mais 20, 100. Aí do lado esquerdo eu não vou mexer nesses 16 mil. Do lado direito, 125 vezes 100, só acrescento os zeros no final. Ó, os valores foram iguais? Não foi igual. Então a letra A já é uma opção que está errada. Tinha que bater para dar certo. Então beleza. Já deixa isso aí guardado na sua cabeça, já viu que a letra A deu errado. Vou fazer a mesma coisa com a letra B. Apaguei uma coisa aqui que eu nem deveria ter apagado. Deixa eu até repetir o que estava de azul aqui. O que eu apaguei foi o y mais 20. Eu vou usar essa mesma base aqui para responder a letra B. Ó, a letra B ele mudou a sugestão. Isso aqui vai ser fixo, eu só vou mudar o que ele está sugerindo. Agora ele está sugerindo que você tem 250 porcos. E a quantidade de dias que daria para alimentar na sugestão que ele te deu era 70. Aí aqui do outro lado você vai pegar os 250 porcos, menos os 75. E a quantidade de dias, que no caso é 70. E somar aqui com 20 dias. Aí fazendo a conta aqui, né? 25 vezes 7. 7 vezes 5 dá 35, vai 3, 7 vezes 2, 14, 15, 16, 17. E acrescenta os 2 zeros no final. Beleza. Aí a outra conta aqui, 250 menos 75. Vai dar 175 que a gente vai ter aqui. E ainda tem que multiplicar esse valor pelos 90 que tem aqui do outro lado. Aí beleza, aí eu vou deixar esse valor aqui fixo, que eu não vou mexer. Aí a conta que a gente precisaria fazer é 175 vezes 90, que aí no caso vai dar 15.750, fazendo aqui. Primeiro você multiplica por 9, depois você acrescenta o zero. Ó, você está vendo que os resultados não bateram, né? Não foram iguais. Então a letra B também é uma opção que dá um resultado errado. Então você já entendeu o que você tem que fazer na questão. Testou A, deu errado, testou a B, deu errado. Agora vamos testar a letra C para ver o que acontece. Só apagar esse trambolho aqui, bora lá. Na letra C, usando a mesma base, isso aqui não vai mudar não. Ó, agora ele está sugerindo que você tem 300 porcos e vai alimentar durante 60 dias. E aí você pega a quantidade de porcos que ele sugeriu, que é 300, retira os 75, pega a quantidade de dias que ele sugeriu, que é 60, acrescenta os 20. 3 vezes 6 vai dar 18 e acrescenta os 3 zeros no final. E aí 300 menos 75 vai dar 225. E 60 com 20 vai dar 80. Vou manter esses 18 mil desse lado. E aqui do outro 225 vezes 80 vai dar exatamente 18 mil. Ó, bateu com o que eu estava esperando. Se a letra C bateu, é porque a letra C é a resposta da nossa questão. Então o gabarito dessa daqui é a letra C. Então beleza, eu fiz testando as opções porque ele me dava a possibilidade de testar. Mas se você realmente quisesse calcular tudo no braço, não precisaria, porque a gente já matou a questão. Esse é o jeito mais simplificado de resolver ainda. Mas se você realmente tivesse que calcular, daria mais um pouco de trabalho.
mas eu vou fazer aqui para deixar tudo explicado, para explicar além do normal. Agora calculando mesmo no braço como eu tinha falado a questão. Então ficaria, né, multiplicando cruzado, x vezes y vai dar xy, aí vezes 1 eu não vou colocar porque não muda nada. Aí agora tem que multiplicar esses dois aqui ainda vezes o de cima. Então eu já vou fazer um chuveirinho desde aqui. Ó, x vezes y dá xy. Aí outro chuveirinho daqui para cá, x vezes 20 vai dar 20x. E aí menos 75 vezes y vai dar menos 75y. E ainda outro chuveirinho aqui, de 75 para o 20 vai dar menos 1500. Beleza. Aí ó, você observa o seguinte, você tem xy de um lado, xy do outro. Você vai poder cortar, porque se você passar isso para o outro lado, você vai subtrair e vai dar zero, porque são iguais. E aí o que eu vou fazer aqui é passar esse menos 1500 para o outro lado da expressão. Aí eu vou ter 1500 positivo, porque eu passei para o outro lado, igual a 20x menos 75y. Outra coisa que eu vou fazer nessa expressão aqui, só para simplificar a minha vida. Eu vou dividir ela inteira, né, simplificar toda, por 5. Só para ficar uma conta menor mesmo. E eu vou deixar primeiro os números com as incógnitas aqui na frente, né? 20 dividido por 5 vai dar 4x. Menos 75 dividido por 5 vai dar menos 15y. Que é igual ao que estava do outro lado. Só troquei as coisas de lugar mesmo. 1500 dividido por 5 vai dar 300. Eu vou deixar essa primeira expressão aqui guardada, sem mexer nela por enquanto. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, agora usando a expressão de baixo. Vou até apagar esse negócio aqui, para você entender o que eu vou fazer daqui para frente. A outra expressão que eu vou pegar, né? A primeira causa aqui lá de cima, com esse efeito aqui de baixo primeiro. E depois, essa causa aqui de baixo, multiplicando cruzado com esse aqui de cima. Aí beleza. Organizando esse negócio, deixar essa outra equação de preto, você vai ter o seguinte. X vezes y vezes 1. Então vai ficar xy. Que é igual. Aí eu já tenho que fazer um chuveirinho desse pedaço aqui também. Deixa eu já fazer aqui agora, né? Porque eu vou ter que multiplicar esse por esse vezes esse. Então faz um chuveirinho aqui. X vezes y dá xy. Aí daqui pra cá, x vezes menos 15 vai dar menos 15x. 100 vezes y vai dar mais 100y. E ainda 100 vezes menos 15, então vai dar menos 1500. A mesma ideia. Olha o tanto de conta da desgrama que você tem que fazer desse jeito, né? Compensa muito mais testar do outro. Você tem xy de um lado, xy do outro. Você pode cortar os dois, porque quando você passar para o outro lado, vai subtrair e não vai sobrar nada. Vou passar esse menos 1500 para o outro lado. Vai ser positivo, já que eu estou passando para o outro lado. 1500 positivo aqui para o outro lado. Deixa eu arrumar isso aqui para ficar mais fácil de enxergar aí do outro lado. Menos 1500 positivo aí do outro lado. E aí, continuando organizando minha conta aqui, eu vou manter tudo do jeito que estava aqui do outro lado. Menos 15x mais 100y. E também vou fazer a mesma ideia que eu tinha feito, igual na expressão de cima. Eu vou simplificar essa expressão aqui toda por 5 também. Dá para dividir todo mundo por 5. Daí beleza, né? Simplificando isso daqui tudo por 5, igual eu fiz na anterior, a gente vai ter o seguinte. Eu vou deixar também as letras aqui primeiro. Menos 15 dividido por 5 vai dar menos 3x. E aqui eu vou ter mais, né? Que dá um número positivo. 100 dividido por 5 vai dar 20y. E do outro lado, né? 1500 dividido por 5 vai dar 300. Essa vai ser minha segunda expressão. Aí o problema de fazer desse jeito é que você está vendo que dá muito mais trabalho. Depois de eu ter achado essas duas expressões e ainda não encontrei nada, agora eu vou usar as duas e criar um sistema para resolver as duas. Então, para não ocupar tanto espaço, você já viu como é que funciona esses passos a passo aqui que eu fiz? Eu vou só apagar as primeiras linhas aqui da expressão, só porque você já viu de onde eu tirei essa expressão aqui, só para ficar com as expressões finais, o que eu deixei organizado aqui. Só para não ocupar tanto espaço aqui da minha tela. E o que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu já achei as duas expressões que eu precisava. Vou jogar isso aqui no sistema, como eu tinha falado. Vou trazer essa daqui para cima. Colocar ela aqui para cima. Menos 3x mais 20y também igual a 300. Então essa aqui era a expressão número 2. Beleza. E o que eu vou fazer aqui agora, para resolver esse sistema de equação que eu tenho, você tem duas formas de resolver esse sistema. A mais comum que todo mundo mais acaba fazendo
é isolando uma letra para substituir na expressão de baixo. Só que eu prefiro usar um método que é chamado de adição, que você soma as duas expressões. E aí, para somar as duas, o que eu tenho que fazer nesse tipo de questão, isso aqui eu explico quando eu dou aula de matemática, eu explico tanto como funciona a regra de 3 desse jeito, como questão de sistema desse daqui. Ó, vou focar aqui no número que tem o x, e eu quero deixar os dois com o mesmo número aqui na frente. Um tem o 4, outro tem o 3. Para eu deixar com os dois com o mesmo número, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou multiplicar a primeira expressão pelo algarismo que tem na de baixo. Então eu vou multiplicar ela inteira por 3. E olha o que vai dar quando eu fizer esse esquema aqui. 4 vezes 3 vai dar 12x. E menos 15 vezes 3 vai dar menos 45y. 300 vezes 3 vai dar 900. E eu vou fazer a mesma ideia com a de baixo. Só que a de baixo eu vou multiplicar pelo número da de cima, que é o 4. E agora olha o que vai acontecer aqui dentro. Menos 3 vezes 4 vai dar menos 12x. Já ficaram iguais, que era o que eu estava querendo. 20 vezes 4 vai dar mais 80y. E 300 vezes 4, né? 3 vezes 4 dá 12. Acrescenta os dois zeros aqui no final. Daí beleza, a expressão ficou com a cara que eu queria. Aí o que a gente vai fazer é somar as duas expressões. Porque quando você somar as duas, vai ficar 12x com menos 12x. Você já vai cortar e já morreu o x. Você não precisa mais se preocupar com o x. E aí sobrou menos 45 mais 80. Vai dar 35y. E 12.000 vezes a mais, né, os 9.000. Vai dar 2.100. Passando o 35 para o outro lado, dividindo 2.100 dividido por 35, vai dar 60. Então a sua quantidade de dias, que era o y, era 60. Para você descobrir o x, que era a quantidade de porcos, você pode substituir o y nessa expressão, nessa ou nessa, tanto faz. Então substituindo aqui na primeira expressão, no caso, vai ficar 4x menos 15 vezes no lugar do y, você já sabe que é 60, igual a 300. Beleza. 4x, aí 15 vezes os 600 dá 900. Isso aqui igual a 300. Passo 900 para o outro lado. Aí 300 mais os 900 que vai vir para cá, 1.200. Aí eu vou ter aqui 1.200 dividido por 4. Ó, 12 dividido por 4 vai dar 3. E sobrou os 3 zeros ali no final, então dá 300. E a opção que dava 300 porcos e 60 dias era o que estava na letra C, como a gente tinha visto aqui. É só aqui mesmo já dá. 300 porcos e aqui está os 60 dias aqui embaixo. Que testando, como eu tinha falado, é muito mais rápido e muito mais prático do que fazer essa contaiada toda. Só estou explicando porque se a questão não tivesse te dado os valores daquele jeito, se ele tivesse te dado uma faixa de valores, aí você teria que calcular mesmo desse jeito. Só para deixar bem completo mesmo. Só que é mais viável você testar as opções nesse caso. Só que essa questão para fazer desse jeito é mais chata mesmo, mais complicada, mais demorada. Você está vendo aí a explicação que demora. Enfim, se a vida fosse boa, tu não nascia chorando. O negócio é complicado mesmo. Bora para a próxima aí. Agora uma de probabilidade. Essa é mais tranquila, só leva mais um pouco de tempo porque você teria que calcular as 5 opções que ele dá. Mas é um cálculo fácil. Por problema de logística, os candidatos a um dos 18 empregos disponíveis no edital do concurso da Terracap, 3 empregos de nível médio e 15 de emprego de nível superior, deverão realizar suas provas em data diferente das dos demais. Para evitar comentários de favorecimento ou prejuízo, resumindo, para evitar treta, será realizado um sorteio para se decidir qual emprego a data das provas será alterada. Assim, os empregos foram numerados de 1 a 18 e foram colocados em uma urna com 18 bolas idênticas numeradas de 1 a 18, correspondentes à numeração dos empregos para que se processe sorteio. Nessa situação hipotética, ele pergunta algumas probabilidades. Então, para eu resolver aqui passo a passo. Então, eu coloquei aqui a numeração só para ficar mais fácil de explicar. Primeira questão, ele quer a probabilidade de ser escolhido um emprego cuja numeração seja um divisor de 18. Então, é um número que você pega o 18 e dá uma divisão exata. Então, na probabilidade, o que ele está pedindo é um divisor de 18. Começa sempre a encher na parte de baixo da probabilidade, que é o total. Das 18 bolas que você tem, para ser um número divisor de 18, você tem 1, 18 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, por 4 não dá, por 6 também dá, por 9 também dá,
e pelo próprio 18. Então, contando, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos do 18 que a gente tem. Como está em porcentagem, você multiplica por 100%. E aí simplifica para facilitar a vida. 18 aqui dividido por 6, vai sobrar um 3 aqui na parte de baixo. 100% dividido por 3 vai dar 33,3333%. E ele tinha falado que o resultado seria superior a 30%. Ó, realmente foi superior. Então sua questão já morreu aqui na letra A. E nesse caso você não precisaria fazer mais nada. Mas como eu gosto de explicar mais para quem tem dificuldade, não entende probabilidade, não sabe nem por que errou ou acertou as outras, vou explicar as outras também. Ó como eu sou gente boa, né? Lembrando que o número 1 não é considerado um número primo, então a probabilidade de ser escolhido um emprego cuja numeração seja um número primo será inferior a 35%. Então, beleza. Eita, não era para ter apagado isso aqui não. Então, só apagando a parte aqui de cima. A gente já sabe que a resposta é a letra A. Ele está pedindo a probabilidade de ser um número primo. Começa sempre pela parte de baixo. Você já sabe que você tem um total de 18 números para ser primo, sem contar com 1. A questão até te ajudou nesse pedaço aqui. Número primo é aquele que só pode ser dividido, né, por ele mesmo e por 1, mas não contando com 1. Então você vai ter o 2, o 3, o 4 dá para dividir por 2, então não é primo. 5 também é primo. 7 também é, que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 8 não é, 9 não é, 10 não é, 11 também é, 12 não é, 13 também é, 14 não, 15 não, 16 não, 17 também. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números primos num total de 18. Só que ele quer em porcentagem aqui a questão. Então você multiplica por 100%. Aí ficaria, né, 700 dividido por 18, que dá 38,88% aí aproximadamente. Ele tinha falado que era inferior a 35, então estava errado essa daí. Essa outra aqui que ele está pedindo, probabilidade de ser escolhido um emprego de nível médio. Essa daqui é mais tranquila, porque já te deu tudo que você precisava. Probabilidade de nível médio. Você sabe que tem um total de 18 e só 3 são do nível médio. Tem que multiplicar por 100%, porque ele quer em porcentagem. Vou simplificar, 18 dividido por 3, dá para simplificar nesse caso, dá 6. 100% dividido por 6 dá 16,66666, que vai dar 16,67% aproximado. Disse que era inferior a 15, estava errado. Bora passar para as próximas aí. Vou apagar esse negócio aqui também, para analisar separadamente essas outras duas. Mas como você já viu, a gente já matou a questão. Só estou aprofundando aqui na explicação para dar até uma ideia a mais do que o que você já precisava para matar a questão. Mas bora lá. Vou deixar bem completo mesmo para quem não entende nada e quem odeia essa matéria, que é a maioria. Próxima, probabilidade de ser escolhido um emprego de nível superior. Também é fácil isso daqui. Probabilidade de ser superior. Você já sabe que tem 18 empregos, ele já falou que são 15 de nível superior. E multiplica por 100%, porque ele estava querendo a resposta em porcentagem. E aí vai ficar, né? 1.500 dividido por 18 dá 83, aliás, 83,88%, aliás, 0,333%. Também vai dar um número quebrado desse negócio aqui. Aí ele tinha falado que seria superior a 85. É até um detalhe, na hora que você estiver fazendo sua questão lá na prova, você encontrou 83, você nem precisaria fazer esse restante da vírgula aqui, que você já viu que não vai ser superior, já está errada a questão. E para fechar a última aqui, ele quer a probabilidade da numeração ser par, e ele está dizendo que é menor do que ser ímpar. Essa daqui já é automaticamente errada, você tem a mesma quantidade de número par, a mesma quantidade de ímpar, então a probabilidade vai ser igual. Probabilidade do número ser par, você tem 9 pares num total de 18, que é a mesma coisa da probabilidade de ser ímpar. Você também tem 9 números ímpares num total de 18. Probabilidades são iguais nesse caso. Ele disse que uma era menor do que a outra, estava errado. Então, beleza. Fechou aí a questão. Morreu essa daí também. A gente já tinha resolvido ela até rápido, porque já estava na letra A mesma opção. Essa outra aqui também é uma questão mais matemática. Nas minhas turmas também, quando eu pego turma de matemática específica, eu passo questão desse estilo aqui também. Então caiu tudo no estilo que eu passo mesmo. E as partes, tanto de probabilidade quanto de análise combinatória que caíram, eu também explico. Então, para quem teve aula comigo, viu e caiu o que estava dentro do explicado mesmo. Às vezes você não pode ter conseguido fazer pela interpretação do texto da questão, que é o que eu sempre falo.
Eu não fico com aquele papo de tipo, você foi com o meu aluno, então você vai acertar todas as questões. Não vai, porque não é assim que funciona. Por mais que eu explique tudo que eu saiba aí para você, a interpretação sempre vai ser diferente. E o que roda todo mundo em questão de prova não é que você sabe a técnica. Não é por causa da técnica que você roda por causa da interpretação de texto. E aí, por mais que eu tente passar toda a visão, né, tudo que possa cair na sua prova, nunca tem como eu falar, tipo assim, faz sempre desse jeito que vai dar certo, porque a interpretação sempre vai mudar de questão para questão. Mas enfim, aí é questão de treino mesmo, aprender mais ainda português, porque português é o que você tem dificuldade, não é matemática, fazer a conta você sabe, eu sempre falo isso. Então você vai ver isso aqui agora também. Considere-se que determinada categoria profissional tenha conseguido da classe patronal uma gratificação de produtividade a ser paga mensalmente, mas que decresceria anualmente até que houvesse mudanças na política econômica do país e a empresa voltasse a crescer. No primeiro ano, o valor... Isso aqui tudo foi encheção de linguiça. No primeiro ano, o valor do abono correspondia a 2/5 da remuneração da categoria profissional. No segundo ano, o abono seria de 2/5 do valor do abono anterior. Olha o detalhe. A primeira é com relação à remuneração. A segunda já está ligada ao ano anterior. E assim sucessivamente. Ou seja, no terceiro ano vai ser 2/5 do anterior, que é o segundo ano. Esse que é o detalhe da questão. Aí ele até falou que no terceiro ano foi de R$600. Aí ele fala que então a remuneração da categoria será de quanto? Daí só para ficar mais limpo aqui nossa visão. Organizando a questão. No primeiro ano, que é o ano 1, eu vou chamar ele de X. Nesse ano, o abono era 2/5 da remuneração. Então sempre que você tiver 2/5 do valor, é multiplicação que você tem que fazer. 2/5 da remuneração. Aí beleza. A próxima aqui, né? No segundo ano, ano 2, eu vou chamar ele de Y. Você vai ter 2/5 do que era antes, do anterior, que é o X. Não é mais da remuneração, é do X. No terceiro ano aqui, vou chamar ele aqui de Z, né? Para ficar mais fácil de pensar. Vai ser 2/5 do anterior, então é 2/5 do Y. E ele já falou que esse resultado aqui é 600. Então, beleza, você já sabe isso daqui. Você vai começar por essa última expressão. É a única que ele está te dando uma igualdade de uma incógnita com um valor. Então, isso que é o pulo do gato para você resolver matemática. Se ele deu uma incógnita e lá na frente ele igualou algum resultado numérico, você começa por onde está desse jeito. Então, é aqui que eu vou começar a resolver a questão, pela parte de baixo. Eu vou pegar esse 5 que está aqui dividindo todo mundo na fração e vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, eu teria 2y igual a 600 vezes 5. Vou passar logo esse 2 para o outro lado dividindo. Então, antes de fazer a conta, eu tenho 600 vezes 5 dividido por 2. Primeiro, simplifica que é mais fácil. 600 dividido por 2 vai dar 300. 3 vezes 5 vai dar 15. Acrescento os dois zeros. 1.500 é o resultado do Y, que é o ano 2. Então, eu vou pegar esse resultado agora e igualar com isso daqui, que eu já sei o resultado dele, é 1.500. Agora, eu vou pegar esse trambolho aqui agora, essa igualdade aqui que eu tenho, uma fração do x é igual a um número. Agora você resolve ela. Vou fazer a mesma coisa, passar esse 5 para o outro lado lá, multiplicando. Vou ter 2x igual a 1.500 vezes 5. Agora eu vou passar o 2 ali dividindo. Então eu vou ter 1.500 vezes 5 dividido por 2. Nosso x aqui, simplificando, vai dar 750, né? 1.500 dividido por 2. E ainda vezes o 5 vai dar 3.750. Esse aqui é o valor do x, que é o ano número 1 aqui da nossa questão. Então, beleza. Agora a gente vai pegar esse x e igualar com essa expressão aqui de cima. Estou fazendo o caminho contrário, que é assim que resolve esse tipo de questão. Isso aqui vai ser igual a 3.750, que é o valor do x. Agora pegue esse trambolho, você tem uma incógnita igual a um valor e resolve aqui agora. Passa o 5 que estava dividindo para o outro lado multiplicando. Então você vai ter 2r igual a 3.750 vezes 5. E passa o 2 ali dividindo. 3.750 vezes 5 ainda dividido por 2. A nossa remuneração aqui no caso vai dar 9.375 nessa conta aqui. Então, beleza, o que ele queria saber não era o ano X, ele queria saber o resultado final da remuneração.
Essa daqui que é a resposta da questão. Vou até voltar aqui, ó. Aliás, está até escrito aqui. Então, a remuneração dessa categoria era de quanto? A remuneração é isso aqui, 9.375. Aí eu vou apagar esse negócio, porque já está tudo aqui, só para você ver a opção de resposta. Eu vou deixar esse valor aqui guardado mesmo. Então já está a conta toda aí. Se tu quiser deixar esse negócio guardado, tira um print screen aí ou anota em algum lugar. É bom deixar isso aqui guardado mesmo para umas próximas provas. Ó, o que ele tinha falado aqui? Está na letra B a resposta. É superior a 9.000 e inferior a 9.500, que realmente foi o que a gente encontrou. Ó. Mais de 9.000 e menos de 9.500. Então era a letra B a resposta aí dessa questão. Então a dificuldade dessa é que muita gente que não gosta de matemática já vê fração, já se desespera e nem resolve a questão. É assim que funciona, né? Infelizmente. Beleza, última questão aqui, que é uma questão de análise combinatória. Também explico esse tipo de questão dentro da parte mesmo de raciocínio lógico. Então, bora lá. Um anagrama é uma palavra que pode ou não ter um significado formado pelas mesmas letras da palavra dada inicialmente. Assim, a quantidade de anagramas que se pode formar com a palavra terracap, de modo que as 4 primeiras letras sejam os anagramas de RRAA, as letras repetidas da palavra dada é quanto? Então, ele quer saber o número de anagramas que você tem aqui dentro. Ó, quem foi meu aluno aí na parte de raciocínio lógico, se você pegar no seu caderno, lá na aula de permutação, tem um tipo de questão que eu passo que é exatamente igual a essa ideia aqui. O que ele vai ter é o seguinte, eu vou colocar aqui, são, deixa eu ver, 4, 5, 6, 7, 8 letras aqui da palavra. Então, eu vou deixar RRAA, igual ele falou, as primeiras aqui, e o que sobrou, né? O T, o E, o C e o P. Ele falou que essas aqui, RRAA, tem que aparecer, né, no começo da palavra. Se elas têm que aparecer no começo da palavra, é como se elas estivessem juntas aqui no começo. E elas estão fixas. Tem que ser na primeira posição da palavra. Beleza, então elas não trocam de lugar com essas outras aqui. Ela está fixa nessa posição. Só que dentro desse bloco que eu criei aqui, as letras podem trocar de lugar, podem mudar a ordem delas, porque a questão não falou que não podia. Então, para considerar essa mudança aqui, ó, aqui dentro, essa permutação aqui dentro, tem letra repetida, então você vai usar uma permutação com repetição. E aí eu tenho uma permutação com repetição, que o total são 4 letras, a letra R está repetindo 2 vezes e a letra A também está repetindo 2 vezes. Aí para esse outro pedaço aqui, como não tem letra repetida, eu ainda teria que multiplicar por uma permutação simples das 4 letras que eu tenho aqui dentro. Resolvendo a permutação com repetição. A ideia é da fórmula: você sempre coloca a quantidade total na parte de cima, com o fatorial, e as quantidades repetidas na parte de baixo, com o fatorial. E permutação simples é só pegar a quantidade que você tem e tacar o fatorial. Aí eu vou resolver esse pedaço aqui. 4 fatorial dá 24. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 2 fatorial também dá 2. E ainda tem que multiplicar por esse outro 4 fatorial. E esse outro 4 aqui vai dar 24. Fazendo aqui para o lado, para caber a questão. Ó, 24 dividido por esse 4 que tem aqui vai dar 6. Então 6 é o resultado do primeiro caso. Com 24 do segundo, vai dar 144 maneiras aqui, que era inferior a 150. Então, um detalhe dessa questão é isso daqui. Tem que começar com essas 4. Elas não trocam de lugar com o restante da palavra. Então, elas estão fixas aqui nessa posição. Beleza, não tira elas daqui. Só que aqui dentro elas podem trocar de lugar. Como tem letra repetida, é uma permutação com repetição. Essas outras que sobraram podem trocar de lugar entre si. Então, como não tem letra repetida, é uma permutação simples. E morre aqui no 144. Então, essas são as questões da prova. Só foram essas 4 mesmo. Também era chatinha por essa ideia dele ter fixado essas aqui no começo, mas não ter falado nada que elas poderiam trocar de lugar e tal. Então, poderia dar um problema de interpretação. Mas também explico questão até muito pior do que essa daqui. Então, até um outro conselho que eu dou para vocês. Tem outras questões que eu coloquei aqui no meu canal do YouTube sobre essa ideia aqui dos anagramas. Sobre permutação, na verdade, nem anagrama em si, sobre permutação. E aí você vê aí nos vídeos que é uma questão com o título de questão 22, questão 23 e questão 24. E acho que questão 26 também, se eu não me engano. Então essas aí são de permutação.
que tem essa ideia do bloquinho que eu construo aqui dentro, né, para as letras ficarem juntas e tudo mais. Só que é uma outra pegada de questão. Tem mais ou menos a mesma ideia, só que essa daqui é um pouco mais chatinha mesmo. Então foram essas questões aí. Se teve dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar seu gostei também, de compartilhar com seus amigos, e qualquer dúvida a gente está por aí, né? Não se esquece de se inscrever se não for inscrito, porque sempre que quando tiver tempo eu vou postar alguma resolução de prova, correção de questão e tudo mais. Bons estudos aí para vocês e até mais.